Responda isso daqui para mim. Se você soubesse que você tem 24 horas para morrer, qual que seria o seu sentimento? Você teria uma paz no coração ou você ficaria inquieto com medo? A meditação de hoje será a paz do justo na hora da morte. Gente, comente aqui o que você tem achado dessa série de vídeos, porque o mundo não pensa mais nessas coisas. Os homens só querem saber de glória, poder, fama e prazeres, e todo mundo vai chegar nesse momento da morte. Eu acho que é muito interessante a graça de poder ter paz na hora da morte. Olha o que vai dizer o livro de Sabedoria, capítulo 3, versículo 1. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e não os tocará o tormento da morte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam, mas eles estão em paz. Tá? Então você pode depois pegar a sua escritura e ver isso daqui. Agora, algumas coisas que Santo Afonso vai estar falando e eu quero fazer um comentário. Ó. Se Deus tem em suas mãos as almas dos justos, quem é que poderá lhes arrebatar? Certo é que o inferno não deixa de tentar e perseguir os próprios santos na hora da morte, mas Deus, vai dizer Santo Ambrósio, não cessa de assisti-los, aumentando o seu socorro à medida que cresce o perigo de seus servos fiéis. Eu não sei se vocês já viram o testemunho da minha vida, mas quando a minha mãe foi rezando durante anos pela conversão da minha avó, que não fazia parte da Igreja Católica, ela era do Espiritismo, quase na morte dela, ela se converteu, pediu um padre, fez a renúncia do Espiritismo com as mãos em cima da Bíblia, e quando o padre foi confessar, a minha mãe foi sair, ela falou, não, eu quero que você fique aqui para você testemunhar a glória de Deus. E a minha avó foi confessando, e depois desse período da confissão, quando ela foi no transe da morte, ela falou para minha mãe, eu vejo os demônios na porta do meu quarto, numa guerra disputando a minha alma. E vai ser assim, na hora da nossa morte, tentações terríveis virão para nos tentar tirar da graça de Deus e naquele momento final condenar a nossa alma. E aí eu pergunto, você gostaria de ter uma graça especialíssima do céu para conseguir essa salvação? Eu não vou nem ler tanto o texto de Santo Afonso, porque o que me ocorreu aqui é uma lembrança muito bonita de uma pregação que o Padre Eugênio fez sobre o Sagrado Coração de Jesus. Gente, compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque isso daqui é de uma esperança e o homem precisa desses fatos, desses exemplos, porque isso daí ajuda na nossa caminhada na fé. Diz o padre que ele estava lá na Itália, na universidade, e teve um acidente, e dava para ver da janela da universidade este ocorrido. Um padre saiu correndo da aula para ir lá da extrema-unção, para absolver o pecado do penitente. Ele foi para tentar naquele momento que o acidente tinha sido feio. E quando o padre desceu correndo para dar a absolvição para o rapaz, ele olhou para o padre e disse assim, eu sabia que o Sagrado Coração de Jesus não iria me abandonar, porque eu fiz a comunhão reparadora das primeiras sextas-feiras do mês. Eu acho isso uma coisa tão impressionante, porque Deus, nos seus desígnios providenciais, sabia muito bem que aquilo ia acontecer naquele minuto, naquele segundo, naquele milésimo, e que estaria ali um padre, que o padre desceria e queria dar absolvição. E Deus também sabia que você que está aí do outro lado iria escutar essa história sendo pregada por mim, para você, a fim de que você busque fazer essa comunhão reparadora. A comunhão reparadora foi algo que Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque, e esta chama-se a grande promessa do Sagrado Coração de Jesus. E qual que é a grande promessa? Ele promete a salvação a quem fizer essas 9 primeiras sexta-feiras da comunhão reparadora. Bom, você sabe que esses vídeos estão sendo curtos, eu vou explicar de maneira resumida, dependendo do seu interesse, você pode procurar mais. 9 primeiras sexta-feiras do mês. Começou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. O que precisa acontecer? Você precisa estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal na sua alma, bem confessado. E se você, por exemplo, na semana não conseguiu confessar, mas está em estado de graça, você pode estar até 1 mês, 2 meses em estado de graça, mas o que precisa mesmo é de não ter pecado mortal. Quando você for confessar, você chega para o padre e diz assim, padre, eu estou fazendo esta confissão dos meus pecados em honra e reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Você vai na missa na primeira sexta-feira do mês, e aí você vai comungar, e você vai fazer um ato de amor e de reparação a nosso Senhor Jesus Cristo. Se você colocar no Google, inclusive lá no site do Padre Paulo Ricardo, tem ato de reparação ao coração de Jesus. Você vai fazer essas orações, você vai fazer companhia ao coração de Jesus, você vai amá-lo, você vai desagravá-lo porque não ama, porque quem não adora. A oração que o anjo de Portugal ensinou aos pastorinhos de Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
E aí você vai seguindo, fazendo isso. E aí, claro, você pode pesquisar livros sobre isso aqui na própria Editora Imaculada. Você sabe que a gente tem uma editora, tem o livro do Sagrado Coração de Jesus de Santo Afonso, tem coisas em PDFs na internet. Você busca isso. E aí, se você fizer isso direitinho, as 9 primeiras sexta-feiras do mês consecutivas, sem faltar, com o máximo de fervor possível, com o máximo de amor na Eucaristia que você tiver, sabe o que vai acontecer? Essa paz do justo na hora da morte vai acontecer na sua vida. Porque você aproveitou uma graça que Jesus revelou para a igreja. E o Papa Bento XV disse: as palavras ditas a Santa Margarida Maria Alacoque foram ditadas pelo Cristo. Então a igreja chancela isso, tá? Tem a aprovação da Santa Igreja, e o que você mais precisa na sua vida é de chegar nesse momento e ter a paz do justo, que foi justificado pelo Sagrado Coração de Jesus e que fez comunhão reparadora e que desejou o céu. O que você achou desse vídeo? Comente aqui e não se esqueça que aqui embaixo também tem o link desse livro maravilhoso, Preparação para a Morte, para que você tenha na sua casa essas meditações a fim de te preparar para o grande encontro com Cristo, que vai ser a grande alegria da nossa vida se vivermos na graça de Deus. Até o próximo vídeo.